Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração, como nós amamos o Senhor. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 16. Eu vou ler apenas um versículo com você para a gente seguir aqui no caminho da palavra, meditarmos um pouco a respeito de algo que Deus falou no meu coração. E eu creio, espero que fale com você também. Salmos capítulo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Diga assim: na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Então, esse texto aqui, irmãos, ele está falando que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Há uma alegria completa, há uma alegria abundante, há uma alegria que transcende qualquer tipo de sentimento, pensamento, circunstância ou situação. Porque, irmão, deixa eu falar uma frase para você que o pastor Eibe costuma falar muito. Essa vida com Jesus é maravilhosa. É ou não é verdade? Eu até mandei fazer uma camisa aqui, ó. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Porque se eu pudesse escolher, se eu tivesse me atentado antes, eu teria me convertido logo, mas eu me converti com 26 anos, glória a Deus por isso. Mas, irmão, se eu soubesse que era tão maravilhoso servir a Jesus, se eu soubesse que era tão maravilhoso estar na presença de Deus, irmão, eu não tinha perdido tanto tempo. E eu perdi muito tempo vivendo coisas, vivendo alegrias que não me trouxe, sabe, acréscimos de nada. Mas hoje eu vivo uma alegria que é indescritível. Na presença de Deus, assim, é impressionante como nós nos alegramos. Sabe como quando você está, eu não sei, geralmente eu acho que os homens vão se identificar mais comigo. A gente está olhando aqueles vídeos e rindo sozinho. Eu não sei se isso acontece com você, mas lá em casa acontece. E além de acontecer isso, eu mostro para minha esposa, ela fala: o que tu viu aí? E eu não consigo nem descrever o que eu vi, porque eu estou chorando de rir. Mas é essa alegria que transborda, sabe? Irmão, essa religião é boa demais. É maravilhoso. Tem coisas que a gente desfruta. Sendo servo de Deus, tem coisas que a gente desfruta que só é para dois tipos de pessoas: milionário e missionário. Se tiver nessas categorias, irmão, desfruta dessa graça de Deus. Quantos concordam comigo? Diga amém. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, ela veio assim à minha mente, Deus falou comigo, especificamente comigo, não teve nada a ver com ninguém, mas foi algo que Deus falou comigo. Eu estava em um determinado local e estava tendo era um aniversário, uma festa, e algumas pessoas estavam ali dançando, curtindo e tal. Era uma festa, não era uma festa com músicas cristãs. Então, nessa festa que eu estava tocando umas músicas que eu conhecia, né? Alguns pagodes que eu conhecia. Eu gosto muito de pagode até hoje, né? Hoje é pragode, é para Deus. Mas continuo ouvindo bastante, mas começou a tocar algumas músicas ali que me remeteram ao passado. E aí, mas eu estava de boa, tranquilo, mexendo no celular, estava ali conversando e tal, batendo o pé, que ninguém é de ferro, né? Aí eu percebia, aí eu parava, aí depois estava aqui conversando e tocando na mesa, aí depois eu parava. Quem se identifica comigo aí? Uma pessoa, eu estava conversando esses dias com uma pessoa e estava comentando a respeito disso. Aí falei assim, porque uma pessoa também falou que estava ouvindo Roupa Nova. Aí eu falei assim, poxa, pastor, mas Roupa Nova não tem nada a ver com Roupa Nova. Então, às vezes, a gente remete a algumas coisas do nosso passado. Só que, em meio àquela alegria que estava todo mundo ali, teve uma determinada pessoa que falou para mim, assim, aí começaram a tirar brincadeira comigo, né? Olha aí, essa, lá do passado e tal, começaram a tirar onda comigo e eu calado, mas eu estava muito tranquilo mesmo.
Até que uma pessoa falou assim, poxa, gente, coitado dele, não pode nem dançar. Aí aquilo foi profundo no meu coração. Profundo no meu coração. Mas não foi pelo que a pessoa falou. Foi pela forma como eu estava me portando, para que aquela pessoa achasse, interpretasse que eu não era feliz. Porque pareceu isso, pareceu que eu estava demonstrando que eu não era feliz. E aí eu saí daquele lugar, assim, conversando com a minha esposa, falei, meu Deus, será que eu tenho vivido de uma forma que eu tenho mostrado para as pessoas que eu sou feliz com Jesus? Será que eu, como cristão, tenho essa alegria, ela tem transbordado de dentro de mim, ao ponto das pessoas ficarem curiosas de saber por que você é tão feliz e eu quero ser feliz como você? Isso mexeu muito comigo. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem de alegria completa. Alegria completa. Porque nós não vivemos uma alegria que é momentânea. Não é só quando tem uma determinada festa, uma determinada circunstância, situação que gera alegria em nós. Nós temos uma alegria que temos no nosso coração porque nós servimos a Deus, porque nós somos cristãos. E essa é a verdadeira alegria. Mas como nós estamos falando de alegria, eu vou contar uma piada para você. Mas eu vou combinar algo com você que eu não combinei de manhã, por isso que não funcionou. Se você não achar engraçado, você ri. Isso, mais ou menos assim. É daí para mais. Tá bom? Se você achar engraçado, você ri. Se você não achar engraçado, você ri assim mesmo, porque aí me ajuda. Tá bom? Tá combinado? Então era assim. Uma galinha, ela tinha 4 filhos, 4 pintinhos, tá? E aí ela deu o nome de cada pintinho de acordo com alguma circunstância que aconteceu. Então, o primeiro pintinho chamava Florzinha. Aí, não é agora não, segura aí. Só no final. Eu paguei antecipado, aí por isso que tá. Aí, a Florzinha foi perguntar para a mãe. Mamãe, por que o meu nome é Florzinha? Ah, minha filha, você se chama Florzinha porque quando você nasceu, uma florzinha caiu na sua cabeça. Ah. Aí o segundo foi lá, o segundo se chamava Gotinha. Aí ele foi lá com a mamãe, por que eu me chamo Gotinha? Meu filho, porque quando você nasceu, uma gotinha caiu na sua cabeça. O terceiro se chamava Peninha. Mamãe, por que o meu nome é Peninha? É porque quando você nasceu, uma peninha caiu sobre a sua cabeça. Aí o quarto se chamava Tijolinho. Aí o Tijolinho chegou para a mamãe e falou assim... Acabou a piada. Vocês podem rir agora. Tá. Mas pelo menos eu fiz vocês rirem, né? Se foi boa ou não, isso não importa agora. Olha só a definição de alegria. Estado de satisfação interior. Sentimento que gera contentamento em alguém. Agora olha o que a Bíblia, alegria na Bíblia. Alegria na Bíblia, ela é um dom de Deus, um fruto do Espírito, que se manifesta em um estado de espírito profundo e duradouro. Então, a alegria na Bíblia, ela se demonstra profunda, enraizada e duradoura. E que transcende as circunstâncias externas, estando fundamentada na presença da salvação e na confiança em Deus. Então, a alegria que nós enxergamos na Bíblia, ela é uma alegria que está pautada na esperança que nós temos da nossa salvação. Nós sabemos que nós seremos salvos, nós somos salvos, nós fomos salvos. Então, é essa certeza que nos enche de alegria. Então, nós vamos ver daqui a pouco, isso nos faz entender
que não é por causa de uma circunstância que eu vou ter ou deixar de ter alegria. Porque pode ser, nós somos sujeitos a passar por diversas tribulações na nossa vida. Mas aquela tribulação, a Bíblia diz que essas tribulações, essas situações que nós vivemos, que nós passamos, elas não hão de se comparar com a glória que há de vir. Então, a nossa alegria não é baseada numa circunstância, é baseada em uma vida sincera de amor que nós temos por Jesus e que Jesus tem por nós também. Romanos capítulo 12, versículo 11, a parte B do versículo diz assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos, precisamos, ser extravagantes. Porque o que acontece na maioria das vezes, irmãos, aqui as pessoas, elas se afastam porque elas não conseguem enxergar que existe uma alegria aqui. Então, quando algo lá fora atrai ela, que é algo que deixa ela feliz, emocionada, ela sai daqui porque ela não consegue enxergar essa mesma alegria na igreja. E de quem é a culpa? É nossa. Porque nós não estamos demonstrando essa alegria em servir ao Senhor. Irmãos, se nós, durante o culto aqui, louvor maravilhoso que a gente estava cantando aqui, se o Fábio dissesse assim, vem aqui para frente para celebrar Jesus, irmão, a gente ia contar no dedo se viesse alguém para cá. Certamente viriam alguns jovens. Mas quantos jovens nós temos aqui? Só uma metade acha que é jovem. Quantos jovens nós temos aqui? Amém. De 15 até 100 ainda é jovem. Então, irmão, se ele chamasse para vir para cá, era para vir toda a igreja. Porque é uma igreja alegre, feliz. Nós temos hoje aqui inúmeras pessoas que estão como convidados aqui, vieram receber alguém que está vindo pelo encontro, talvez estão na igreja pela primeira vez, e elas querem ver o que é que faz com que todo domingo nós estejamos aqui nesse culto, adorando, celebrando o Senhor, mas nós estamos felizes. Isso para nós não é uma prisão. Nós somos livres. E é por isso que nós decidimos vir para cá, cultuar o Senhor, e isso faz muito bem para nós. No exército tinha uma frase que dizia assim, um corpo que não vibra é um esqueleto que rasteja. Você precisa demonstrar que você quer fazer. Quando você pensa que você já perdeu todas as suas forças, ainda existe algo que você pode dar, algo a mais que você pode dar. E isso deveria ser parte do comportamento do cristão, isso deveria ser um comportamento natural do cristão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Quando alguém perguntar para você assim, mas por que você é tão feliz assim? Você precisa estar preparado para responder. Quando alguém perguntar assim, o que você tem que eu ainda não tenho? E eu quero ter também, porque o que você tem me causa uma inveja. Eu quero ser feliz, eu quero sorrir da maneira como você sorri. Agora nós precisamos sorrir. Nós precisamos ser pessoas felizes, alegres. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Será que a maneira como você está vivendo está destoando das pessoas? É claro que muitas vezes, como nessa história que eu contei, nessa situação que aconteceu comigo, eu estava em um ambiente, digamos assim, desfavorável. Desfavorável assim porque não eram músicas que eu estou curtindo hoje. Então era um ambiente desfavorável para mim, tudo bem. Mas de alguma forma eu preciso demonstrar essa alegria. Eu lembro que, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos em um Natal em família e tinha uma pessoa lá que não era da nossa família e nós estávamos ali em um amigo invisível, amigo secreto, oculto, como vocês costumam chamar aí. E a gente estava num momento ali, teve um momento lá que eu acertei alguma coisa e aí comecei a dançar. Aí teve alguém que falou assim, olha o pastor!
Sabe de nada, inocente. Eu estava feliz, irmão. Eu vou fazer o quê? Eu vou dançar, vou celebrar. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo pessoas que vieram do encontro. Irmão, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. A vida dessas pessoas foi transformada. É para celebrar ou não? É para celebrar. Então você vai ver uma festa aqui. Uma festa, porque nós precisamos celebrar isso sim, porque nós vencemos, nós estamos vencendo a cada dia. Agora, eu quero dizer algo para você. Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Se eu quero descobrir qual que é o segredo, qual que é a fonte, aonde eu encontro, é em Jesus. João capítulo 15, versículo 11 diz assim: tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, olha só. Quem está lá fora, quem não serve a Jesus, tem alegria? São alegres? Sim ou não? Sim, são alegres. Mas é uma alegria momentânea, passageira, circunstancial. Aí o que é que Jesus está dizendo aqui? Se a minha alegria, você tem uma alegria, se a minha alegria estiver em você, a sua alegria é completa. Então, a alegria completa só há em Jesus. É só quando Jesus nos preenche. A Bíblia apresenta uma alegria que, primeiro, não é circunstancial. Filipenses, capítulo 4, na verdade, a carta de Filipenses, ela foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo. Ela foi escrita, ela é chamada de a Carta da Alegria, ou o Livro da Alegria. Se você pesquisar no Google, qual que é o livro da alegria na Bíblia? Você vai ver lá que Filipenses é considerado como o livro da alegria. O livro da alegria, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele foi escrito, sabe aonde? Na cadeia. Paulo estava preso, escrevendo o livro da alegria. Por quê? Porque a alegria dele não estava na circunstância. A alegria dele estava dentro dele. A alegria dele estava em estar servindo ao Senhor, em esperar pela gloriosa volta de Jesus. Então, olha só, versículo 11, ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação eu estou feliz, em qualquer situação eu estou alegre. Independente da situação. Eu não estou negando, irmãos, que você pode ter momentos de tristezas. Tem lugares, né? Por exemplo, eu estava vendo hoje uma reportagem de que hoje, o pastor Celio estava falando sobre isso. Hoje, aqui é o dia de finados, mas no México é o dia dos mortos. E aí, aqui, se pranteia, se chora, se lamenta. No México, celebra. No México é festa. Eles fazem uma festa por causa desse momento dos mortos. Agora, a gente sabe que circunstâncias acontecem na nossa vida, mas essas circunstâncias não podem roubar quem nós somos. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não recebeu esse fruto faltando um item. Você recebeu o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele foi colocado em você quando você entregou sua vida para Jesus. E a alegria que você precisa, a alegria de Jesus, ela está dentro de você. E essa alegria, ela se manifesta mesmo em perseguição ou em momento de tristezas. Atos capítulo 5, versículo 41, diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por nome do Senhor. O que aconteceu aqui? Os apóstolos, eles foram açoitados, chicoteados. E eles saíram daquele lugar felizes porque foram açoitados pelo nome de Jesus. Para eles isso era motivo de alegria, Agora, nós não podemos negar que existem alguns ladrões da alegria.
E eu vou falar bem rápido aqui de 3 ladrões da alegria. Primeiro, o diabo. A Bíblia diz que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, o diabo, ele vai causar circunstâncias na sua vida para roubar a sua alegria. A estratégia dele é ser esse ladrão da alegria. Você vai estar em um momento de celebração. A gente tem aquela frase que é muito comum dos brasileiros, mas não é uma realidade nossa, que a alegria de pobre dura pouco. Não é uma realidade nossa porque nós somos ricos, amém? Não é uma realidade nossa porque a nossa alegria ela não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma situação. Então, isso não tem nada a ver com a gente. Mas o diabo, ele é especialista em roubar essa alegria. No momento que você está ali comemorando algo, a gente sempre entende isso. Tem vezes que a gente passa por algumas situações, sabe? Tudo dando certo. Sabe quando aquela pessoa, tem alguém que está ali no leito de morte, aí ela dá aquela melhora. Aí dá aquela melhora, aí, melhorou, morreu. Tem vezes que a gente passa por uma alegria que a gente fica assim, será que já é minha vez? Vou morrer? Será? Porque está tudo dando certo. Será que eu vou morrer daqui a pouco? Fica meio preocupado. Mas a gente sabe que o diabo ele não gosta de nos ver felizes. Não gosta de nos ver contentes. Então ele é um dos ladrões da alegria. Outro ladrão da alegria, o pecado. A Bíblia diz que em Hebreus capítulo 11, versículo 25, a Bíblia fala sobre prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios, prazeres que não são constantes, eternos, prazeres que são momentâneos. Então, talvez seja alguém que use droga, fica ali, sentindo prazer, alguém que tem uma relação sexual ilícita, alguém que vai beber, tudo isso são prazeres transitórios. A Bíblia chama de prazeres transitórios do pecado. E é interessante dizer que são prazeres, porque não adianta a gente achar que não é prazeroso pecar. Se não fosse prazeroso pecar, ninguém pecava. Então é prazer, mas é um prazer transitório, como a própria Bíblia diz. Davi, no Salmo capítulo 51, versículo 12, ele diz, depois que ele confessa o seu pecado para Natã, Natã confronta ele confessa o pecado, e ele escreveu esse salmo nesse período. É isso que a história diz, que ele escreveu esse salmo nesse período, e ele escreve aqui no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, porque o pecado tinha roubado essa alegria dele, e ele clama ao Senhor, ele pede assim, Senhor, me restitui, me devolve essa alegria, porque eu perdi a alegria por causa do pecado que eu cometi. Outra coisa, estou correndo aqui por causa do nosso tempo, outra coisa que rouba a alegria, religiosidade rouba a alegria. Esses dias, agora eu ouvi alguém dizer assim, que crente não deveria celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é do Velho Testamento. Eu falei, que cara chato, pelo amor de Deus, deixa eu comer chocolate na Páscoa, é tão bom. Porque festa junina na igreja eu não concordo. Vá para comer só, irmão, não tem problema não, vai lá, mas sabe, às vezes tem tanta religiosidade travando o crente, em vez de estar ali celebrando, se alegrando, festejando, aí agora você vai ver, na internet vai começar a vir as perguntas. Cristão deve comemorar o Natal? Cristão deve colocar árvore de Natal na sua casa? Meu Deus, irmão, essas coisas estão travando o crente. Você acha que Jesus está preocupado assim? Deixa eu ver se tem uma árvore de Natal na sua casa. Jesus está preocupado com a tua vida de adoração a Ele. Se você está representando bem a Ele, para o seu irmão, para o seu próximo. Jesus não está preocupado se você celebra, se você não celebra, o que você faz. Não, Ele está preocupado se você está vivendo uma vida reta e santa e se você está aguardando a volta dEle. É isso. Olha só o que aconteceu com o Mical.
Antes disso, deixa eu falar aqui, em Levíticos 23, a Bíblia menciona 7 festas. 7 festas que aconteciam todo ano. Irmão, 7 festas durante o ano. A gente faz um aniversário durante o ano. 7 festas. Você acha que a Bíblia, Deus não gostava de celebração? Deus não gostava de festas? Tendo 7 festas durante um ano? É claro que sim. Nosso Deus é um Deus de alegria. A gente vai ver Jesus participando de um casamento. Se você for assistir qualquer filme aí gospel, você vai ver que os filmes demonstram esse momento de alegria, os judeus ali celebrando, dançando, Jesus lá no meio deles. Eu não sei se foi assim, mas também não acredito que Jesus estava numa cadeira sentado, olhando para um lado, olhando para o outro. Lembre que essa foi a primeira vez que ele realizou um milagre. Se todo mundo soubesse, estava ali pedindo para ele fazer um milagre, mas ninguém sabia. Então ele estava ali, talvez, celebrando junto com os noivos, que precisava ser celebrado, porque era um casamento. Mical, quando Davi, olha só, Davi, ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Isso era motivo de alegria, motivo de festa. E aí Davi vinha dançando, cantando, celebrando, a alegria do Senhor é a nossa força. E tal. Aí Mical fala assim, um rei dançando. Aí eu descobri que tem uma síndrome chamada de síndrome de Mical. Diga assim, está amarrado. A síndrome de Mical é caracterizada por uma cegueira espiritual que impede as pessoas de se envolver em celebrações. Olha como o diabo fica inventando as coisas, irmão. Mas tem muitas pessoas que estão tão religiosas que não conseguem se envolver nessas celebrações. Agora, para a gente já finalizar aqui, nós servimos a um Deus que é capaz de transformar toda a tristeza em alegria. Esse é o nosso Deus. Salmos capítulo 56, versículo 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Vamos desvendar esse versículo aqui. Esse salmo aqui, Davi escreveu quando ele estava fugindo de Saul. Então ele estava sofrendo perseguição de Saul. Escreveu esse salmo e aí ele diz aqui, olha, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Não acredito que nessa época já tinha esses relógios smart que conferem os passos. Não acredito nisso. Também não acredito que Deus estava ali contando os passos de Davi para saber quantos passos ele deu. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui não é literal. Isso aqui não é literal. Então, quando Davi está dizendo assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, é assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o quanto que eu estou sendo perseguido. O Senhor sabe o que os meus inimigos têm feito comigo. É isso que Davi está falando. E depois de falar isso, ele diz aqui, ó, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Irmão, eu já tive momentos de choração. O momento de choração é aquele que quando você vai para o quarto e só chora, que você não consegue falar nada. Então, eu já tive momentos de choração, mas eu nunca vi um anjo vir recolher as lágrimas. Mas aqui a Bíblia, Davi está dizendo assim, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Então, eu vou falar algo que eu ouvi de um outro pastor, que não tem nada, nenhuma teologia nisso. O suco da uva, ele é o produto do esmagar das uvas. Então, as uvas eram esmagadas, né, pisadas, e aquele suco, ele era colocado dentro do odre, e ele era isolado, ele era lacrado dentro daquele odre. E a falta de oxigênio, a fermentação provocada pelo próprio açúcar, fazia com que aquele odre expandisse. É por isso que
a Bíblia diz, né, no Novo Testamento a Bíblia diz que você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque quando você colocava ali, aquilo tufava. Então, se não for um odre novo, ele vai rasgar. Então, aquele suco de uva que é colocado no odre, ele se transforma em um vinho. Então, hoje, né, você sabe que muitas pessoas, quando elas querem que o vinho fique mais saboroso, passa mais tempo guardado, mais tempo sem essa presença de oxigênio, ele sendo ali conservado e concentrado. Então, o que essa pessoa, né, estava dizendo a respeito desse texto? O que são as lágrimas? As lágrimas são o fruto das nossas aflições. Então, quando a gente está sofrendo, a gente chora. Então, essas lágrimas, ela é o fruto. Então, Davi diz assim: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Então, o odre é esse ambiente de transformação. E o vinho, na Bíblia, ele é considerado, é um símbolo da alegria. Então, Davi está dizendo: recolhe as minhas lágrimas no teu odre e transforma elas em alegria. Só que, olha só, como eu falei, não tem nenhuma teologia nisso aqui. Não tem nada que possa dizer assim, que possa comprovar que, de fato, Davi falou porque ele estava pensando assim. A gente não tem convicção disso. Mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus, ele transforma a tristeza em alegria. Ele é esse odre que recolhe as nossas lágrimas e fazem elas se tornarem alegria. Disso nós temos plena convicção, muita certeza. E eu quero apresentar que Deus, ele mostra isso, a Bíblia mostra isso de forma muito explícita. João capítulo 16, versículo 20 diz assim: a tristeza de vocês se transformará em alegria. Não é que Deus vai substituir. Deus vai pegar a alegria, a tristeza que está aí e vai transformar em alegria. Jeremias capítulo 31, versículo 13, diz assim: transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Lucas capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Vocês irão rir, é isso que a Bíblia está falando, é isso que Deus está falando. Então você é um bem-aventurado, por quê? Porque você entregou a sua vida para Jesus, você já está alicerçado nele, então você não tem problema de você estar chorando não, porque Ele vai recolher as tuas lágrimas e vai transformar essas lágrimas em alegria. Esse é o nosso Deus, é assim que Ele trabalha. Deus é maravilhoso. Agora, como é que Deus faz isso? Como é que Deus transforma a tristeza em alegria? Primeiro, Ele pode mudar a circunstância. A gente vê isso na vida do rei Ezequias. Tinha um decreto de morte sobre a vida dele, e ele orou ao Senhor, e Deus transformou aquele decreto de morte e deu mais alguns anos para ele. Então, a circunstância ela pode mudar. Essa é a primeira forma como Deus faz. A segunda forma como Deus faz é mudando você em meio à circunstância. Às vezes Ele muda a circunstância, mas tem vezes que Ele muda você. Ele nos muda em meio à circunstância. Olha só o que diz Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pode estar tudo destruído, pode estar tudo acabando, pode estar tudo derrotado, situações, aflições, desespero, angústia, mas como a minha alegria não está na circunstância, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação, porque a minha alegria está nele. Eu queria pedir para você ficar de pé. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor. Existe, irmão, uma alegria plena, uma manifestação sobrenatural, que não depende de circunstâncias, mas que só podemos cultivar na presença do Senhor. O pastor Josué Gonçalves tem uma frase, durante uma live dele, ele falou isso aqui: cristianismo sem alegria não é evangelho, é fardo. Se nós somos cristãos, se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, a alegria já está dentro de nós e nós precisamos exalar essa alegria. Essa alegria precisa transbordar de dentro de nós. E nós precisamos contagiar quem está ao nosso redor com essa alegria. Porque quando perguntarem qual é o motivo dessa alegria, é Ele, é Jesus. É Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria.